Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Concordância verbal é a correta flexão do verbo em número e pessoa, com a relação ao sujeito da oração. Concordância verbal. Regra geral. O verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa. Quando o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Se o substantivo for seguido por uma determinante no plural, o verbo continua no singular. Por exemplo, o povo de navegadores e guerreiros escandinavos é chamado de viking. O povo é o núcleo do sujeito na terceira pessoa do singular e é a locução verbal na terceira pessoa do singular. Concordância verbal. Sujeito composto. Ordem direta. Sujeito mais verbo mais complemento. Sujeito e verbo apresentam a mesma referência a número, que é o singular, plural e pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoa. Quando o sujeito composto está anteposto ao verbo, o verbo deverá permanecer no plural. Exemplo, Helga e Rony esperavam o guerreiro Hangar chegar da guerra. Helga e Rony é o sujeito composto e esperava é o verbo na terceira pessoa do. Quando o sujeito composto está proposto ao verbo, este poderá concordar com o núcleo do sujeito mais próximo ou permanecer no plural. Exemplo, esperava ou esperavam Helga e Rony, o aventureiro Hangar, chegar da guerra. Esperava é o verbo na terceira pessoa do singular que concordou com o primeiro, que é o. Olha só, para você aí que está atento nas questões de língua portuguesa, tem uma dica aqui para você desenvolver aquela questãozinha que trabalha com concordância verbal. E essa questão geralmente é pegadinha em banca. Então presta bastante atenção quando a gente tem assim essas duas construções. Veja só o que eu tenho aqui com relação à concordância verbal. A multidão de torcedores invadiu o estádio. O que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo invadiu. Quem invadiu o estádio? A multidão de torcedores. O meu verbo aqui está no singular porque ele vai estabelecer concordância com o núcleo do sujeito aqui, multidão. Portanto, multidão é o que? É um substantivo que está no singular e o verbo aqui, ele vai estabelecer essa concordância. Não é assim? O que é que a gente tem lá como primeira regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tá aqui a regra respeitada. No entanto, todavia, porém, você sabe que a gramática tem uma e outra exceção. O que a gente vai ter aqui? Olha só, a multidão de torcedores invadiram o estádio. Quem invadiram o estádio? A multidão de torcedores. Aí, o que a maioria das pessoas faz? Olha só, a maioria faz o seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Invadiram. Ah, tá errado. Por quê? Porque como núcleo eu tenho aqui multidão. Multidão é singular. Errado, olha só, eu estou diante aqui de uma situação bem típica da gramática, que a gente tem aquele coletivo partitivo. O que eu tenho nesse caso aqui? É possível estabelecer uma concordância, que o verbo estabeleça a concordância ou com o núcleo, por quê? Porque vai estar respeitando essa primeira regra, que é aquela que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, ou então o verbo pode concordar com esse núcleo aqui, ó, torcedores. Esses de torcedores aqui, tá vendo que está trazendo uma característica toda especial para essa multidão, especificando de quem se trata, quem é essa multidão. Portanto, o meu verbo não está concordando necessariamente com esse núcleo. O meu verbo está concordando com quem? Com torcedores. E pode isso?
a concordância ela pode ser feita nesses casos ou com o núcleo ou com esse elemento que traz essa informação, especifica que tipo de multidão é essa. E, por acaso, né, lógico, esse elemento aqui está no plural, portanto, o nosso verbo pode ficar assim também. Então, se você encontrar uma questão em que a banca apresente uma construção, ó, quer ver uma questão bem fácil da banca? O verbo na linha 2, invadiu, pode ser substituído por invadiram, sem alterar a gramática, enfim, sem apresentar erro gramatical, certo ou errado? Você vai olhar um verbo no singular que foi para o plural, a maioria das pessoas diz o quê? Tá errado, não pode, vai alterar sim. No entanto, o que a gente percebe aqui que está correta? O que eu tenho que prestar atenção? A essa construção aqui que faz a função do sujeito, tá? Nesse caso aqui, a concordância pode ser tanto com o núcleo quanto com esse elemento que está aqui trazendo uma especificidade para esses torcedores, né? Quer dizer, para essa multidão, beleza? Então, ó, as duas formas estão corretas, não vai se perder aí na hora de fazer as suas questões, combinado? Fica aí a dica, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Nós não é forte, mas tem músculo.